paz do Senhor, meus queridos irmãos, vamos para mais um episódio da nossa série de estudo de 1 João. Hoje vamos falar sobre um amor fraternal. O amor fraternal. É um detalhe importante em nossa vida cristã e é interessante percebermos que nesta parte em que estamos estudando vai nos inquirir a entender mais sobre aqueles princípios a qual falei nos primeiros vídeos que iria nos trazer esta carta de João, que é o princípio social, uma dica social de um filho de Deus, de alguém que verdadeiramente é salvo. Diz assim a primeira carta de João, capítulo 2, verso 9 ao 11. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas e anda em trevas. Não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Aqui nós podemos ter uma compreensão de que um verdadeiro filho de Deus, alguém que é salvo, que é convertido, que é regenerado por Jesus Cristo, ele ama o seu próximo, ele ama o seu irmão. O amor fraternal nos traz a entender o amor ao próximo independente de sua característica, de seu caráter, da sua visão. Você somente ama porque Jesus Cristo o amou na cruz. A nossa percepção como filhos de Deus diante dos nossos irmãos que estão junto conosco numa vida em Cristo e também sobre aqueles que não participam desta vida, aqueles que ainda estão perdidos. O amor que devemos demonstrar a eles são, de certa forma, igual. Por quê? Porque Cristo não amou somente eu ou você. Ele amou o mundo. Ele amou todos nós. E para que todo aquele que nele crê pudesse ser salvo. Mas lá não está dizendo que ele amou só os que seriam salvos, mas ele amou a todos. E é importante percebermos que nós precisamos amar o nosso próximo. Uma forma de pregar o Evangelho, uma forma de cumprir o ID é amando aquele irmão ou irmã que ainda está no mundo. Não estou dizendo que você deve andar com ele, que deve ir aos mesmos lugares que ele vai, que essas pessoas vão. Mas estou dizendo que você precisa ser alguém diferente na vida dessa pessoa. Uma pessoa que influencia ela a entender o porquê ser cristão, o porquê servir a Deus. Uma pessoa que a trata com alegria, com educação, com respeito e principalmente com amor. E que está sempre disponível para ajudar essa pessoa. Assim também nós, dentro da igreja, dentro do templo, nós que somos filhos de Deus, nós que somos membros de seu corpo, nós devemos estar disponíveis para os nossos irmãos, para ajudá-los, para demonstrá-los, para ajudar a avançar na fé. O nosso propósito de vida é honrar a vontade de Deus, é servir a vontade de Deus. Nós não podemos servir a Deus por barganha. Nós não podemos servir a Deus querendo algo em troca. O que nós precisávamos, nós já ganhamos gratuitamente. Não foi pedido nada em troca. A questão de nós sermos servos de Deus, a questão de amarmos o nosso próximo, é um resultado do amor de Deus em nós. Ele vai abrir o verso 4, aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, mentiroso ele não está, e nele não está a verdade. É importante entendermos que se o amor de Deus está em nós, nós amamos o nosso próximo independente das diferenças,
independente da característica daquela pessoa, da opinião daquela pessoa. Mesmo que ela tenha falado mal de você, tratado mal você, você a ama, não por quem ela é, mas porque Jesus nos amou naquela cruz. Ele não parou para pensar, eu vou morrer por essa, ou por essa, ou por aquela. Ele simplesmente se sacrificou para a honra e glória do nosso Deus, pagando o preço que nós deveríamos pagar, morrendo a morte que nós deveríamos morrer, mas nos dando a vida através da sua ressurreição. João aqui está defendendo o verdadeiro evangelho. Esta carta foi escrita pelos motivos que os fariseus estavam pregando juntamente com os gregos, visões totalmente corrompidas, visões que atrapalhariam um caminho saudável diante da palavra de Deus. Então João traz essa carta para poder ensinar os princípios seletivos para um filho de Deus. Ou seja, que ele trata sobre o pecado, ele trata sobre amar o próximo, ele trata sobre identidade. E dali em diante vamos entendendo o que realmente significa ser salvo, o que realmente significa ser um filho de Deus, ser um servo de Deus, ser salvo por Deus. Então, quando nós percebemos isso, quando vivemos isso, amando o nosso próximo, amando os nossos pais, honrando os nossos pais, honrando os nossos irmãos, amando os nossos irmãos dentro de casa, amando os nossos amigos, amando os nossos colegas na faculdade, no colégio, aonde for, no trabalho. Ame, ame. Deus, ele não é alguém que exclui, ele é alguém que acolhe. Deus não te chamou para que você se sentisse melhor que alguém, que você fosse melhor do que alguém. Jesus te chamou para servir, Jesus te chamou para amar, Jesus te chamou para instruir os seus irmãos a crescer em fé. Jesus te chamou para a humildade. Jesus disse, aquele que for pequeno nesta terra será grande no reino dos céus, mas aquele que quiser ser grande na terra será pequeno no reino dos céus. Nós precisamos ter um entendimento a qual João está querendo nos dar. Se nós realmente amamos os nossos irmãos, o amor de Deus está em nós, e nós realmente seguirmos e vivemos na luz de Cristo. Mas se não estamos amando os nossos irmãos, nós ainda estamos em trevas, ou seja, em pecado. E aqui vai nos dar uma diretiva, um entendimento bem profundo do que significa ainda estar em pecado. Que já vai estar no verso 11, que diz assim, mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Quero tratar da questão da cegueira. Quando nós permanecemos em pecado, quando nós permanecemos no erro, quando nós não amamos os nossos irmãos, mesmo que estejamos dentro do templo, dentro da igreja, tendo compromisso, às vezes até servindo na obra, mas se nós não amarmos uns aos outros, o amor de Deus não está em nós. Então a questão é que você precisa amar o seu irmão. Essa não é exatamente uma obrigação, não estou dizendo que não seja diretamente, mas é que é preciso entender que se o amor de Deus está em nós, nós amamos o nosso próximo, sem questionar. Ele fez isso ou aquilo. Ame. Jesus amou a cada um de nós, mesmo nós sendo pecaminosos, mesmo nós sendo quem nós somos, miseráveis, mortos em nossas ofensas e pecados, como dizem em Efésios 2, possamos perceber que nós precisamos amar uns aos outros, como Cristo amou a igreja. Ame o seu irmão, ame sua mãe, ame o seu pai, honre
os seus amigos, ame os seus amigos, os seus colegas de trabalho, os seus colegas de escola, os seus colegas de faculdade. Ame os seus irmãos que contemplam, que adora, que louva esse poderoso e majestoso Deus e perfeito. Deus, Ele nos envolve em separação somente do mundo, mas não separação entre as pessoas. Ele nos traz a união do amor. Mas o amor que Deus nos traz não é aquele amor que aceita qualquer coisa, mas que Ele ama. Mas se você for andar com Cristo, a vida dessa pessoa precisa ser diferente do que era antes. E se você ama o seu irmão, você vai instruir essa pessoa. Você vai ensinar essa pessoa a ela compreender que ela precisa largar certas atitudes, que ela precisa negar a si mesmo, que ela precisa tomar a sua cruz. E quando percebemos que nós amamos uns aos outros, verdadeiramente nós somos salvos. Que esta palavra possa ter abençoado a sua vida. Que você possa ter entendido que você necessita de amar o seu próximo. O seu próximo, eu falo daquele que contempla junto contigo, daquele que mora dentro de sua casa, daquele que está lá fora no mundo, daquele que trabalha no mesmo emprego que você. Ame. O amor de Deus não define por características, mas define por atitude. Ame o seu próximo, independente das circunstâncias. Deus é amor. Se você segue esse Deus, espalhe esse amor, pregando o Evangelho de Cristo. Que você possa ter sido edificado através desta palavra. Que Deus te abençoe. Se você gostou, deixe o seu like e compartilhe. Que Deus abençoe a todos vocês. Graça.